Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais da Gazeta do Povo. Esse é o Reunião de Pauta, um programa que traz aí, esse é o resumo da semana. Um programa que traz aí um compilado de todas as notícias que foram importantes durante essa semana, que você precisa ficar ligado aí. Esse é um programa que é aí uma junção das nossas equipes aqui de Curitiba e de Brasília. Hoje estou aqui com a Fernanda Trisotto, nossa repórter de política e também de economia, a Flávia Pierre, nossa correspondente em Brasília, que excepcionalmente está em Curitiba aqui nos estúdios com a gente hoje. E em Brasília eu estou com a Bárbara Lobato, que está lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, acompanhando a movimentação por lá. Hoje a gente vai falar de três assuntos que são bastante importantes. A gente vai falar de Lava Jato, vai falar de horário de verão, parece que vai ter alguma alteração aí no ano que vem. E vai falar também da reforma trabalhista que entrou em vigor no último dia 11. A gente vai começar indo lá para Brasília conversar com a Bárbara Lobato. Bárbara, a gente tem aí quase 3 anos da primeira lista de Janot, que saiu em março de 2015, com mais de 50 políticos envolvidos na Lava Jato. E enquanto aqui em primeira instância o juiz Sérgio Moro já julgou 36 processos da Lava Jato, por lá a gente tem uma incrível marca de um processo que talvez chegue ao fim, é isso mesmo? Como que tá os processos por aí, Bárbara? Oi, Kelly, tudo bom? Então, é isso mesmo. A velocidade dos processos que andam no Supremo Tribunal Federal, eles não correspondem na mesma dinâmica como os tribunais de primeira instância, que é o caso de Curitiba, que é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, como a gente observa aí nos processos que têm andado. É possível que um dos processos que estejam muito mais avançados e que, inclusive, a procuradora Raquel Dodge pediu celeridade é na ação penal que julga a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, Paulo Bernardo. Eles são acusados pelo delator Paulo Roberto Costa, um ex-diretor da Petrobras, de terem recebido propina da própria estatal para abastecer a campanha eleitoral. Então, é um processo que está bastante célere. A própria procuradora já pediu ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, celeridade, que nenhuma testemunha mais seja ouvida nesse processo. Os procuradores estão trabalhando, temos expectativa que nos próximos dias já se apresente a denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann e o marido Paulo Bernardo. Então, é um dos processos que a gente vê a passos longos, é que deve ser um dos primeiros a serem julgados. Provavelmente que não tenha julgamento ainda esse ano, porque final do ano a gente tem o recesso do judiciário aí, e não daria tempo de pautar isso na corte, mas certamente é um assunto que está pautado para o primeiro semestre de 2018. Kelly. É isso mesmo. Lembrando, então, que a senadora Gleisi Hoffmann já apareceu na primeira lista do ex-procurador, né, Rodrigo Janot, lá em março de 2015, é o processo que está mais adiantado no Supremo. Ela já foi ouvida no processo, o marido dela também, o ex-ministro Paulo Bernardo, e a gente tem aí uma situação de que, por exemplo, o Alberto Youssef, que foi um dos delatores que originou essa lista, a primeira lista de Janot, ele já cumpriu a prisão, né? Ele fez um acordo de delação premiada, já cumpriu o tempo de prisão dele, que eram ali de 3 anos, já está em liberdade, e no Supremo a gente ainda tem essa discussão, né, em relação a quando esses processos chegarão realmente ao final. E a delação premiada também voltou a ser tema, né, Bárbara, em Brasília, em relação aos supostos excessos nessas delações, né? Tem delação que está por um fio por aí? É isso mesmo, Kelly. É o que tem os rumores dos bastidores aqui. Só lembrando que ainda na ação penal da senadora Gleisi Hoffmann, a celeridade que foi pedida pela procuradora Raquel Dodge não significa que é a mesma celeridade de quem está respondendo à ação penal. O ex-ministro, tanto no governo Dilma e Lula, Paulo Bernardo, chegou a pedir mais prazo para apresentar novas alegações finais, o que foi totalmente descartado pelo ministro Fachin. No bastidor aqui em Brasília, principalmente nos corredores dos tribunais, se tem a percepção sobre a fragilidade das delações premiadas. Ontem o ministro Gilmar Mendes, conversando com jornalistas aqui em Brasília, chegou a questionar sobre a veracidade ou legalidade de algumas delações premiadas, colocando em dúvida dessa forma se deveriam ser feitas, mesmo se elas continuariam sendo firmadas no atual estágio, no atual modelo que elas estão. Vale lembrar aí que a maioria das delações premiadas foram endossadas e orientadas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e ao qual teve vários embates no último ano da gestão aí com o ministro do Supremo, atual presidente do TSE, Gilmar Mendes. Kelly.
A gente tem uma matéria, inclusive, na Gazeta do Povo, falando de pontos essenciais aí que vão ser travados no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, que são essenciais para a Lava Jato. Então, você pode acompanhar também ali no nosso site da Gazeta do Povo. Lembrando que você também pode comentar, pode deixar seu comentário aqui embaixo na nossa live e tirar dúvidas, enfim, dizer o que você está achando dos assuntos que a gente está comentando. A Fernanda, inclusive, já tem alguns comentários de leitores. Uma pergunta para Kelly mesmo, né? A Lava Jato está um pouco parada, a gente não tem visto muitas ações, assim, muitas operações novas, como aconteceu lá no começo, que tinha operação quase toda semana. E tem aqui o leitor Wellington Voz, ele quer saber como é que ficou o caso do triplex do Lula. O que aconteceu com esse caso, Kelly? Exatamente. Esse caso já foi julgado aqui pelo juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos de prisão nesse caso, por corrupção e lavagem de dinheiro, mas agora ele aguarda a tramitação no TRF4, que é quem revisa essas decisões aqui do juiz em primeira instância. Então, por lá, já foram apresentadas as alegações da defesa, da Procuradoria da República. Então, agora, os ministros, os desembargadores lá, eles devem julgar esse caso, que pode tornar, inclusive, o ex-presidente inelegível, né? Lembrando que se ele for condenado em segunda instância antes das eleições, ele pode correr o risco de ficar de fora dessa disputa eleitoral. O presidente do TRF4 já disse que é possível, sim, julgar esse caso antes de agosto do ano que vem. Então, a gente está aguardando, está acompanhando e, conforme a gente for tendo aí mais informações, a gente vai trazendo para vocês. Agora, outro ponto que também é muito importante que a gente precisa discutir hoje é o horário de verão. Flávia, pode ter mudança no ano que vem? Estão querendo adiar o horário de verão, é isso mesmo? Bom, primeiro, Kelly, Fernanda, é um prazer estar aqui, né, nos estúdios. A gente costuma ver vocês lá do outro lado, lá onde a Babi Lobato está hoje. Então, obrigada, né, por me receber aqui nessa live 100% feminina, né, inclusive. Então, vamos falar de horário de verão. E sabe quem é que está nessa história? Gilmar Mendes. Olha que novidade. O ministro do Supremo, né? A gente sempre vê ali notícias sobre o ministro. E por quê? Porque Gilmar Mendes, como presidente do Supremo, é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o presidente Gilmar Mendes, nesse caso, pediu para o presidente Michel Temer, o presidente da República, para que o horário de verão possa não estar vigente no período eleitoral do ano que vem. Né? Em outubro, a gente deve ir às urnas, né? Os brasileiros devem ir às urnas para escolher presidente, né? Vários cargos, né? Senadores, deputados. Então, o presidente do Tribunal Eleitoral, né? O Gilmar Mendes, ele disse nesse ofício que ele enviou para o presidente Michel Temer que seria melhor que não tivesse o horário de verão vigente, porque no segundo turno das eleições, que é no terceiro domingo do mês de outubro, já estaria vigorando o horário de verão, que atrapalharia para você ter a apuração das urnas, né, o fechamento das urnas. Como você só pode começar a divulgar o resultado das eleições quando a última urna já estiver fechada, né, quando você não puder ter mais nenhum eleitor votando, isso demora até mais horas, né, para que você possa começar a divulgar. Então eu achei interessante trazer esse assunto porque a gente tem tanto debate sobre o horário eleitoral, né, e o Gilmar Mendes, até cito aqui um trecho do que ele diz no ofício dele para o Temer, que ele acredita que como tem esse descompasso, né, o Acre tendo o último horário lá dentre os 4 horários, tempos, né, horários que são vigentes no país, como tem esse descompasso, ele acredita que isso poderia causar confusão no eleitorado e que poderia até aumentar o grau de abstinência. Então, menos pessoas iriam às urnas, na opinião, na visão do Gilmar Mendes, por causa do horário de verão. O horário de verão, essa polêmica, né? Porque tem gente que ama, tem gente que odeia. Inclusive, se você quiser comentar aqui embaixo no nosso vídeo, se você ama ou odeia o horário de verão, o que você acha, né? Mas nesse caso do Gilmar Mendes, Kelly e Fernanda, não seria para acabar com o horário de verão para sempre, não. O Gilmar Mendes, ele está cuidando ali apenas do assunto da sua área, né, da área eleitoral, e ele gostaria, então, que começasse o horário de verão apenas em novembro, depois da eleição já resolvida, né? Mas a gente teve aqui nesse ano, né, um grande debate sobre se devemos ter ou não o horário de verão, né? A gente teve o governo, a parte técnica do governo, o Ministério de Minas e Energia, as entidades do governo federal que cuidam de energia, dizendo que o horário de verão hoje é inócuo, não faz diferença nenhuma para a economia de energia a gente ter horário de verão. Então,
Exatamente. E a gente tem uma pesquisa pensando aí sobre o que as pessoas acham do horário de verão, né? Então, o que as pessoas pensam sobre isso? Flávia, tem que acabar ou não tem que acabar? Pois é, o que o Gilmar pensa a gente já falou, né? Mas a gente divulgou aqui na Gazeta do Povo uma pesquisa do Paraná Instituto de Pesquisas que dizia que 53,7% dos brasileiros são contra o horário de verão. Não gostam do horário de verão. Eu adoro horário de verão, não sei vocês, gente. Também. Olha, eu sou super fã do horário de verão também. Então, conta pra gente aí embaixo se você gosta. Se você não gosta do horário de verão, a gente sabe que o Gilmar Mendes já deu aí a opinião dele. Não que o horário de verão tenha atrapalhado muita coisa nas eleições anteriores, né? Até hoje a gente conseguiu fazer eleição com horário de verão, né? Mas vamos ver como é que será no ano que vem. E a gente tem também, hoje vamos falar também sobre a reforma trabalhista. O governo Michel Temer já lançou aí a medida provisória que havia sido prometida para ajustar alguns pontos da reforma e a gente começou essa semana já com uma condenação polêmica em referente à reforma, né, Fernanda? Explica pra gente. É verdade, é uma decisão polêmica, né? Um juiz lá do Rio Grande do Norte, ele condenou um funcionário por litigância de má-fé. Esse funcionário processou a empresa lá, ele sofreu um assalto quando estava saindo de casa para ir trabalhar e ele estava processando a empresa por causa disso, ele queria uma indenização de 50 mil reais. O juiz disse que não era procedente essa reclamação, que foi infelizmente algo que aconteceu, mas a empresa não tinha nenhuma responsabilidade sobre a segurança pública. Então, infelizmente, é uma fatalidade, ele foi assaltado e ele considerou que esse funcionário, esse ex-funcionário, agiu com litigância de má-fé. Isso é uma novidade da reforma trabalhista. É uma mudança que entrou em vigor agora no dia 11. A questão é, para muitos juristas, a reforma trabalhista não pode ser aplicada para ações que já estavam correndo na justiça. O que já estava correndo na justiça tem que ser julgado com base na lei antiga. Então, esse ex-funcionário foi condenado a pagar R$ 8.500 e é uma decisão muito polêmica na semana foi no dia que a reforma entrou em vigor que esse juiz já decidiu isso. E ela não é a única decisão polêmica, não. A CNT, né, que é a Confederação Nacional do Transporte, ela fez um tipo de manual para as pessoas, para os seus, né, confederados ali, para quem tiver interesse em reclamar de juiz. Porque como muitos juízes ali declararam que não vamos cumprir a reforma trabalhista, esse ponto aqui está meio esquisito, isso aqui é inconstitucional, eles fizeram um formulário ensinando como você pode fazer uma reclamação de um juiz para o Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, a reforma trabalhista entrou em vigor e está pegando fogo e mal entrou e já mudou. Exatamente, por causa da MP. A gente vai voltar a falar disso, mas a Bárbara lá em Brasília quer falar alguma coisa, né, Bárbara? É isso mesmo, Kelly. Como vocês estavam ressaltando aí, essa semana a gente esteve conversando aqui, equipe da Gazeta, com vários assessores do Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima onde provavelmente terão vários julgamentos aí e que com certeza vão encapar a nova reforma trabalhista. E ali a gente tem um cenário de bastidor que pode ser um reflexo nos próximos julgamentos que chegarem na Suprema Corte do Trabalho, que é o seguinte: tem quase 30 ministros que compõem ali o Tribunal Superior do Trabalho, a maioria deles está em divergência declarada contra o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra. Ives Gandra, que tem muito contato com o ministro Gilmar Mendes, tem muito contato com o presidente Michel Temer e que foi um grande apoiador da reforma trabalhista. Bom, os ministros ali que compõem a corte do TST, cerca de 30 ministros, cerca de 65% deles, ou seja, ali uns 17 ministros, já estão contra todos os apoios que o presidente da casa tem dado à reforma trabalhista. Então é bem possível que no próximo ano, aí os assessores estão esperando isso, que o julgamento ele vá acirrar emoções ali na corte em relação à reforma trabalhista e vamos ver se vai gerar jurisprudência ou não, vindo desses tribunais regionais e subindo para a Corte Superior do Trabalho. Kelly. Obrigada, Babi. Outro ponto, né, é que a gente teve aí o governo acelerando ao máximo possível, né, a tramitação dessa reforma, que na prática só entra em vigor no ano que vem. Como que funciona isso, Fernanda? Uma análise que a gente está fazendo é essa, né, porque o governo correu tanto para conseguir aprovar a reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, depois passou pelo Senado sem nenhuma alteração e agora o governo cumpriu a promessa que tinha feito aos senadores e editou uma medida provisória alterando sim alguns pontos da reforma trabalhista e essa MP voltou para o Congresso. O que acontece agora?
isso vai tramitar ali na Câmara, no Senado, os parlamentares todos vão poder fazer emenda, vão poder colocar ali uns jabutis no meio, enfim, vão poder mexer nesse texto da MP, e eles têm um prazo de 60 dias para avaliar esse texto que veio pelo governo. 60 dias, a gente está em novembro, logo vai ter o recesso, ou seja, eles têm que tentar terminar esse ano ainda, e esse prazo da MP pode ser prorrogado por mais 60 dias, ou seja, a gente sabe que as alterações feitas por MP, elas passam a valer imediatamente, mas a gente não sabe o quanto tempo essas alterações vão efetivamente durar, se os parlamentares vão acatar todas essas medidas que o governo propôs, ou se eles vão sugerir mais alterações, e no fim das contas, a reforma trabalhista plena vai entrar em vigor só em 2018. No fim das contas, a gente pode ter uma nova reforma trabalhista a partir da discussão dessas MPs também, né? Exatamente. Porque podem, como você disse, podem surgir jabutis ali no meio do texto, alguma coisa que possa alterar o que já foi decidido. Exatamente. E hoje mesmo a gente publicou uma matéria mostrando que a oposição já trata ali de fazer alguma coisa diferente para os contratos de trabalho intermitente, exigindo uma remuneração com salário mínimo, e o trabalho intermitente, a jornada intermitente, é um dos pontos que foi alterado pela medida provisória, né? O que aconteceu? O governo basicamente regulamentou, né, essa modalidade que você pode contratar a pessoa por dia ou por hora de trabalho. Então, os principais pontos ali que o governo colocou são relacionados à Seguridade Social. Auxílio-doença, os primeiros 15 dias que um funcionário intermitente fica afastado têm que ser pagos pelo empregador. A partir do 16º dia, isso vira uma responsabilidade da Previdência. Já no auxílio-maternidade, o salário-maternidade é diferente. A Previdência vai assumir isso desde o começo. As pessoas que são contratadas pelo regime de trabalho intermitente não vão ter acesso ao seguro-desemprego. Então, são todas mudanças que vieram à tona agora com a edição da MP, porque a reforma trabalhista previu a modalidade, mas não regulamentou esse tipo de trabalho, né? Esse é um dos pontos polêmicos, era uma coisa que os senadores queriam ter mudado e não mudaram para acelerar a tramitação, e agora isso voltou para a pauta do Senado e da Câmara. Lembrando que se o projeto tivesse alguma alteração do Senado depois de passar pela Câmara, teria que voltar para os deputados para eles chancelarem essas mudanças. Então, para tentar encurtar o caminho, eles aprovaram do jeito que estava, na esperança dessa MP, né, de que a MP regulamentasse algumas coisas, e a gente teve essa medida provisória que agora abre brecha para uma nova alteração na reforma, né? Então, Kelly, inclusive, né, a gente sabe que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele não está muito disposto a votar MPs, né? Então a gente ainda vai ter que ver como é que vai ser esse embate do governo federal. Será que Rodrigo Maia vai ter ali o Temer chegando nele falando: Rodrigo, vou precisar que você abra a mão, vote uma MP, porque eu tinha combinado com os senadores, né? Então esse ainda é mais um ponto de incerteza do que vai acontecer com a reforma trabalhista. Exatamente, também mais um capítulo aí dessa relação já meio desgastada entre Michel Temer e Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia que já disse que não votava mais MP do governo Temer, porque, segundo ele, Temer estava abusando aí da vontade deles, né? Já estava abusando com muitas MPs, estava governando aí através de medidas provisórias. Mas, enfim, se você estiver com dúvida em relação a algum ponto da reforma trabalhista, a gente tem um especial no nosso site referente a essa reforma. A Fernanda tocou esse projeto junto com o pessoal aqui da redação, então todas as dúvidas você pode sanar através disso. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a atenção de cada um de vocês, a Bárbara lá em Brasília, a Flávia, a Fernanda, e a gente volta na segunda-feira com a reunião de pauta, um resumo de tudo que vai ser notícia aí durante a próxima semana. Até lá!